igreja agora. Vamos lá. Mais baixo um pouquinho, vamos lá. Todos agora, vamos lá. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é o anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar, e então lá no céu vou pra sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos cantar o hino Mãos. Estas mãos que Deus me deu foram feitas pra servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço
Vamos cantar a um Deus glorioso, a um Deus que nós devemos todos os dias da nossa vida dar glória, certo? É uma música que chama A Deus Demos Glória. Algumas pessoas não puderam fazer o louvor desde o início, né? Chegaram depois que a gente começou a cantar. Então, vamos cantar agora para compensar o tempo perdido. Amém? Vamos cantar mais um hino. Vencendo vem Jesus.
Vamos nos levantar e vamos cantar uma outra música, que é o hino Deixa-me, Senhor, contigo andar. Deixa-me, Senhor, contigo andar no caminho ao lar de amor. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Tão sozinho andou meu coração, longe dos caminhos teus. Hoje eu canto em minha oração, quero andar contigo, ó Deus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Faça o mundo inteiro meditar no valor real da cruz. Logo arrependido vai estar caminhando com Jesus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Quero convidá-los para, ajoelhados, nós falarmos com Deus em oração. Amorável Deus, Pai querido que nos céus habitas, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, louvamos pelo teu amor, louvamos pelo bom dia que o Senhor nos concedeu, louvamos pela oportunidade de estarmos na tua casa nessa hora, onde viemos te adorar na beleza da sua santidade. Pedimos que o Senhor envie o teu Espírito Santo para estar entre nós, para que, ao estarmos aqui na tua casa, a nossa mente possa estar unicamente voltada para a pregação da tua palavra, e que possamos, Senhor, não somente ser ouvintes, mas também tornar-nos praticantes dela. Pedimos que nos ajude a estarmos cada dia procurando melhor te servir, preparando as nossas vidas, para que quando o Senhor aqui retornar para nos buscar, possa nos achar preparado para estar um dia contigo nas mansões eternas. Dê-nos a tua paz, prepara o nosso espírito agora para ouvir a tua palavra. Nós te pedimos nos méritos do teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém.
conserva-o puro e bom, conforme o teu querer, pois sozinho eu não vou conservá-lo para ti. Preciso mudar o meu interior, renovar o meu ser e cumprir teu querer. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Salva-me, Senhor, salva-me, por favor, me ajuda a lutar a despeito de mim mesmo. Tão fraca eu sei que sou, tão diferente de ti, mas eu sei que vou vencer, pois venceste a cruz por mim. Quero viver firme em ti, meu Jesus, firme em tuas promessas, seguindo tua luz. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Molda-me. Amém. Nós cumprimentamos a todos que estão conosco hoje no terceiro dia da nossa série de conferências de inauguração da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Uberlândia. Queremos deixar aqui o nosso abraço gostoso e carinhoso a todos os nossos internautas que nos assistem online neste momento e todos aqueles que nos assistirão depois, porque essas mensagens ficarão hospedadas na página da igreja após serem editadas. Eu acredito que muitas pessoas poderão usufruí-las e compartilhá-las com seus amigos também. Nós queremos dizer a todos que nos assistem nesse momento que Deus os abençoe, que Deus ilumine a sua mente para que a palavra do Senhor possa confortar o seu coração. Bem, nós começamos no sábado
para aqueles que não estiveram aqui conosco desde o início. No sábado nós falamos um pouquinho sobre filosofia de igreja, o porquê da igreja. Não o para quê, nem o como, mas o porquê de igreja. Por que a igreja foi estabelecida como tal? E nós lançamos como texto base de amparo para essa tese, aquele encontro de Jesus com aquele jovem em Gadara. E ontem, no segundo dia da nossa série, no domingo, nós viemos falando um pouquinho sobre a estatura do cidadão ou da cidadã que almeja o reino dos céus. Qual que é o padrão de grandeza estabelecido por Deus para aquilatar, para medir a estatura dos cidadãos que entrarão no reino dos céus? Foi de fato uma mensagem extraordinária. E depois de definirmos igreja e o cidadão que almeja o reino dos céus, que é o componente elementar da igreja, nós precisamos falar um pouco sobre a visão desse membro de igreja, desse cidadão que almeja o reino celestial e que está na luta do cristianismo, está na batalha, deu o passo inicial, já foi batizado, está no caminho cristão, seguindo os passos de Jesus e almeja entrar no reino eterno do Senhor Jesus. Almeja ser eternizado e viver para sempre com os seus companheiros, amigos e familiares e viver para sempre com o Senhor Jesus também, num reino completamente diferente desse aqui que nós habitamos. Um reino que não perece, que não passa, que não precisa de melhoria alguma, porque ele está completamente acabado e pronto. Isso é uma coisa que nem eu nem você temos sequer ideia, que nós vivemos num ambiente, num mundo em que as coisas mudam assim a cada segundo, a cada instante. Eu fico 6 meses sem vir em Uberlândia e quando eu chego aqui tem um monte de prédios novos e avenidas alargadas e novas lojas e letreiros diferentes, pessoas diferentes na igreja. Mas na verdade as mudanças não acontecem a cada ciclo de 6 meses. As mudanças acontecem a cada segundo na nossa vida e no mundo. De forma que tudo é diferente a cada piscar de olhos. Mas no reino eterno de Jesus Cristo não haverá mudanças. As coisas estarão perfeitas e completas. Nós não temos a menor noção do que quer dizer isso, mas nós queremos estar lá. Alguma coisa nos impulsiona e nos diz que nós devemos nos esforçar por estar lá, naquele lugar. O ser humano, ao contrário de todos os outros animais que habitam nesse nosso mundo, foi criado com ascendência, com aspiração à eternidade. Alguma coisa aconteceu, algum tempo atrás, lá no início da história, que destrilhou a locomotiva humana. Nós chamamos isso de o lapso. O lapso colocou para fora dos trilhos a locomotiva da humanidade e fez com que nós caíssemos do nosso status de seres viventes eternos para seres mortais. A Bíblia nos deixa claro que o salário do pecado é a morte, que todos aqueles que pecamos certamente morreremos. Por isso é que nossos avós morreram, os bisavós, os tataravós, os pais de alguns de nós, como o meu, já morreu, e nós também estamos na trilha em direção ao momento final da nossa existência nesse mundo, a morte, todos nós. E Cristo Jesus, através de um plano extraordinariamente maravilhoso, desceu da atmosfera eterna, celeste, se fundiu a natureza humana no ventre de uma virgem. E aí está o maior milagre de todos os tempos. Uma molécula eterna, divina, de Deus, se funde com um óvulo humano no útero de uma mulher e produz um ser híbrido, 100% Deus e divino, e portanto portador da eternidade, e 100% humano.
e susceptível a todas as fraquezas e quedas de nós, os seres humanos. E esse ser, chamado Emanuel, Deus em nós, Deus com o homem, Deus no homem, Jesus Cristo, viveu aqui entre nós por cerca de 33 anos e meio. Foi experimentado e tentado em todas as coisas, mas obteve a vitória exatamente no momento onde o primeiro homem caiu, Adão. E, naturalmente, seu estilo de vida, suas palavras e ensinos diferiam, entanto, da cadência que os homens seguiam na época, que incomodou muita gente. E por 3 causas elementares, ele foi condenado à morte. E os homens mal sabiam que fazia parte do plano para salvar o planeta que o Cristo morresse. Os 3 motivos alegados pelo tribunal que o julgou foram os seguintes. Primeiro motivo, político. Roma dominava a Palestina naquela época e o mundo todo. E Cristo já havia conquistado a simpatia de muitos milhares de pessoas. E, de qualquer forma, não deixava de ser uma ameaça para o rei da Judéia. Porque as pessoas o aclamavam como rei. Ele é nosso rei. Terceiro motivo, os dízimos começaram a cair no templo em Jerusalém. Motivo financeiro. Jerusalém era, naquela época, o único símbolo que os judeus tinham no mundo inteiro. Porque a Arca da Aliança havia sido roubada 5 séculos atrás. O Shekinah, com a presença do Deus Javé, desapareceram e está sumido até hoje. Tudo que eles tinham era um templo glorioso, com seu ouro, com suas pedras preciosas, e aquilo era a vida dos judeus. E os milhões de israelitas e judeus do mundo inteiro, da diáspora, vinham trazer as suas oferendas para o templo. Mas quando Cristo começa a pregar e fazer discípulos, as pessoas começam a perceber que ele falava com poder, com autoridade, e que ele fazia milagres, e que ele tinha um espírito muito semelhante ao espírito que o homem de Deus deveria ter na Bíblia. Não ostentava riqueza, nem poderes, nem soberba, como os líderes religiosos da época. E suas ações correspondiam perfeitamente àquilo que ele ensinava. De forma tal que as pessoas começaram a deixar de frequentar o templo e de levar o seu dinheiro para lá. E iam seguir a Jesus. E os sacerdotes perceberam que, se aquilo continuasse, poderia ser decretada a falência do único símbolo nacional da nação. O único símbolo nacional que eles possuíam, o templo. A vida do templo estava ameaçada. Então chegaram à conclusão: é melhor que a gente mate um do que todos nós percamos o nosso emprego. É menos pior que a gente cometa um assassinato de um justo do que todo o templo caia no descrédito popular. O terceiro motivo alegado é que os homens amaram mais as trevas que a luz. Fizeram análise, como no texto de ontem, chegaram à conclusão, no texto de sábado, aliás, que preferiam conviver com os porcos do que com os homens libertos dos demônios, dos anjos maus. João nos diz claramente: o julgamento do mundo é esse. Deus enviou a luz para as trevas do mundo, mas os homens amaram mais as trevas e apagaram a luz. Com isso, Cristo subiu à cruz, foi morto. E quando todos, quase todos, pensavam que tudo estava terminado, ao terceiro dia ele ressurge. Porque a morte não pôde contê-lo, já que ele não havia pecado. Porque a morte é o salário do pecado. Ele não havia pecado. Os grilhões da morte não puderam contê-lo. Ele então ressurge da morte, com a chave da morte, para poder libertar todos que a morte havia prendido até aquele instante. Com a ressurreição do Cristo, é inaugurada e é lançada no mercado mundial
uma nova série de humanoides, uma nova espécie de seres humanos, que eram seres caídos no pecado, convertidos a Deus. Porque até então, tudo que nós tínhamos no mundo era seres de natureza pecaminosa. Todos nasciam de natureza pecaminosa, pecavam e, consequentemente, morriam sem esperança nenhuma de salvação. Mas com a ressurreição de Cristo, Cristo consegue criar uma nova série de seres humanos, e que Paulo chama em Romanos e Gálatas de seres espirituais, pecadores convertidos. Então, esse evangelho, que é a notícia boa de que poderíamos voltar a viver para sempre, novamente, esse evangelho, então, por ordem do próprio Cristo, começou a ser pregado no mundo inteiro. Não desanimem nem fiquem preocupados. É possível retornar ao estado original de vida eterna, mesmo tendo sido um dia pecadores. Em Jesus Cristo isso é possível. E todos aqueles que acreditavam nessas boas novas mergulhavam nas águas, eram batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então eles recebiam um sopro do Espírito de Deus e passavam a ser novas criaturas, novos seres humanos, agora com duas naturezas. Aqueles seres que haviam nascido com apenas uma natureza pecaminosa, agora recebiam por imputação uma segunda natureza, chamada natureza espiritual. Bem, não estava tudo acabado ainda. A única coisa que Cristo fez na cruz do Calvário e ao ressuscitar é permitir que o ser humano, pecador, condenado à morte eterna, recebesse uma segunda natureza em si. Mas o livre-arbítrio deveria continuar sendo respeitado. Caso aquela pessoa que havia nascido no reino espiritual e recebido essa segunda natureza, parte da eternidade, da divindade do próprio Cristo, essa pessoa poderia optar por retornar a um estado anterior de pecado, não dando alimentos e nem sustentando aquela nova natureza. E poderia também alimentar fortemente aquela nova natureza, dar-lhe bastante alimento, e ir, com o passar do tempo, sufocando aquela natureza má, pecaminosa. Até que no momento final da sua existência, aquela natureza imputada pelo Cristo, através do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, que é as boas novas de salvação, cresceria de tal forma que mataria e eliminaria aquela natureza decadente. E então, esse candidato entraria no reino eterno de Deus. Por isso o Evangelho nos diz, muitos são chamados, recebem essa impulsão da segunda natureza, mas aqueles que manterem essa natureza viva e ativa e dominante na sua mente até o fim, esse é o que será salvo. Bem, em linhas gerais, essa é a história da humanidade. E nós estamos, então, há 2000 anos atrás, no momento em que essa coisa gloriosa da preparação para o implante dessa segunda natureza, nesta geração humanoide decadente, todo o universo fixou a sua atenção nesse evento. A Bíblia nos diz que, desta forma, o nosso mundo se tornou um palco, observado por todos os seres do universo. Porque é aqui que a eternidade divina foi ameaçada de extinção, com a entrada do lapso, com a entrada do pecado, o vírus do pecado. Na verdade, o que Satanás fez com Adão e Eva no Éden foi muito mais profundo e abrangente do que você e eu imaginamos. Abaixo. O que Satanás fez ali no Éden foi contaminar a matriz da humanidade. Porque o único ser que Deus criou até hoje foi Adão. E no sêmen de Adão estávamos todos nós. Foi só uma questão de cruzamentos aqui e acolá, e você e eu nascemos. Nem Eva foi criada como uma nova criatura. Eva foi transformada a partir de um pedaço de matéria do corpo de Adão. O corpo que Deus criou ex nihilo, a partir do nada, foi Adão. Eva foi transformada a partir de um pedaço da costela, da carne, do sangue, dos nervos, dos ossos de Adão.
E então, todos nós estávamos ali em Adão, dormindo como embriões. E Satanás chegou e contaminou a matriz da humanidade. De forma que, a partir do primeiro pecado de Adão, todos os filhos que nasceram de Adão, até hoje, nasceram com um defeito de fábrica, a natureza pecaminosa, com propensão para o que é mal. Por isso que tem tanta gente ruim no mundo. Eles são ruins porque nasceram com a natureza ruim. Nós precisamos de um recall. Nós temos um defeito de fábrica gravíssimo. O defeito não está nas mãos e nem nos pés. O defeito está no cérebro. Nós pensamos de forma equivocada. Nós enxergamos as coisas de forma errada. Nós fazemos leituras equivocadas de tudo que acontece ao nosso redor. Mas quando nós nos convertemos, quando o Evangelho nos alcança e nós abrimos o coração, o Espírito de Deus cria miraculosamente dentro de nossa mente um novo ser, um novo homem. Homem no sentido genérico, um humanoide. Capaz de enxergar as coisas como elas de fato são. Capaz de compreender os mistérios dessa vida. E capaz de reconhecer a sua situação pecaminosa. E ainda mais, capaz de transcender o cosmos e de se conectar com a transcendência de Deus. Capaz de ouvir a voz de Deus. Capaz de se relacionar de forma amistosa com Deus. E capaz de se conectar a Deus e receber downloads todos os dias. E se aprimorando todos os dias. E se assemelhando a Imago Dei, a imagem divina. Se vocês me conhecessem aos 20 anos de idade, provavelmente diriam que era uma outra pessoa. Fumava muito, bebia muito, consumia muitas drogas, bebendo, cheirando e aplicando na veia. E eu era mau. Eu roubava, eu fui preso e tinha intenções ruins na minha mente. Até que um dia o Evangelho me alcançou. Até que um dia o Espírito de Deus criou na minha mente, implantou na minha mente uma nova natureza. E essa natureza vem crescendo desde essa data até hoje. Ainda não alcancei a perfeição divina, porque a natureza do mal ainda está aqui dentro. Mas ela vai falando mais baixo a cada dia. Vai influindo menos na minha vida a cada dia. E vou enxergando as coisas como elas de fato são a cada dia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que eu introduzi. A visão do crente. Quais são as mudanças? Qual é a realidade da visão? E quais são os alvos grandes que nós deveríamos ter em mente? Quando falamos sobre a forma como cidadão do reino que ainda está nesse mundo, vê a realidade do nosso mundo. Eu quero convidar a todos que trouxeram a sua Bíblia e que pudéssemos abri-la no último capítulo do Evangelho escrito por Lucas. Lucas, capítulo 24. Lucas é o mais coeso, o mais cronológico dos evangelistas. Ele fez uma pesquisa que demorou 20 anos. Lucas nunca conheceu Jesus. Foi enviado por Teófilo para estudar sobre o fenômeno sociológico de Jesus, que movia multidões, que mudava paradigmas. E ele era um pesquisador, um médico, astrólogo, um escritor. E quando ele chega na Palestina, Jesus já tinha morrido, ressuscitado e ascendido ao céu. Ele não viu Jesus, não conheceu Jesus. Mas, como todo bom pesquisador, ele não desistiu da sua tese doutoral, né? E ele fica na Palestina por 20 anos, entrevistando pessoas, buscando informações e tomando notas. Depois de 20 anos de pesquisa, entrevistas, todos os que foram curados por Jesus, ele visitou e entrevistou. Todos os que ouviram as mensagens de Cristo, ele visitou, os entrevistou e os escutou.
E foi comparando declaração com declaração, afirmação com afirmação. E depois de 20 anos, com todo esse material, esse calhamaço de material na mão, ele demora mais 5 anos para editar o material, colocá-lo na ordem cronológica, certinho. Então, nós temos aqui o Evangelho segundo Lucas, uma obra literária que demorou 25 anos para ser finalizada. Então, merece nossa preciosa atenção. E o Espírito de Deus, naturalmente, como fez com todos os escritores da Bíblia, acompanhou o jovem doutor Lucas em todo esse processo. O que aconteceu com ele depois, pastor? Bem, a história nos diz que depois desses 25 anos, quando ele entrega o Evangelho pronto para Teófilo, ele pede permissão a Teófilo para continuar na Palestina. Porque ele havia estudado tanto sobre Cristo, havia ouvido falar tantos testemunhos maravilhosos de Cristo, que ele se converte ao cristianismo. E como não pôde fazer nada com o Cristo vivo, ele procura agora ajudar aqueles que propagavam a mensagem do Cristo, os apóstolos. E foi ele que esteve com Paulo até o momento final da sua morte, lá em Roma. Algumas das cartas de Paulo foi ele que escreveu. E assim ele entregou a sua vida completamente a Deus e ficou lá até o dia da sua morte. Não retornou mais para casa. Foi ele que escreveu esse texto lindo que vamos ler. Capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 12. Naquele mesmo dia, dois discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 12 quilômetros. 60 estádios, mais ou menos 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido. Aconteceu, verso 15, que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Isso aconteceu no domingo, mais ou menos por volta de meio-dia, o domingo da ressurreição. Verso 16. Os olhos desses dois discípulos estavam embaçados, de forma que eles foram impedidos de reconhecer a Jesus. Eles olharam para Jesus, viram Jesus, mas não o reconheceram como Jesus. Verso 17. Então Jesus lhes perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles então pararam e ficaram tristes. Um deles, chamado Cleopas, respondeu a Jesus dizendo: por acaso és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras completamente tudo aquilo que aconteceu nos últimos dias? Olha, chama Jesus de ignorante. Será que você é o mais ignorante de todos? Será que de todos que estavam em Jerusalém, você é o mais ignorante, o mais burro, que não sabe o que aconteceu ali? Aí Jesus, doce e pacientemente, diz: quais coisas que aconteceram e vocês pensam que eu ignoro? Então eles explicaram, verso 19. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno? Ora, ele era um varão profeta, era poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E também, como que os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de salvar a Israel, mas, depois de tudo isso, já é hoje o 3º dia que ele morreu.
Ele era poderoso, ele fazia coisas espetaculares. Ele ensinava com autoridade. Multidões o seguiam. Ele curava doentes, ressuscitava mortos, alimentava os famintos. E ele era tão grande diante de Deus e dos homens que nós até chegamos a pensar que fosse ele que haveria de redimir a nação de Israel. Mas nossas esperanças todas fracassaram, porque eles o mataram. E já é hoje o 3º dia que ele está morto. Que decepção. Decepção. A decepção acontece quando você espera e a coisa não acontece. Eles esperavam que fosse ele que houvesse de salvar Israel. Mas ele morreu. E já hoje é o 3º dia. Verso 22, eles concluem, continuam dizendo: é verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam. Tendo ido de manhã ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, elas voltaram dizendo terem tido uma visão assim de anjos, e que esses anjos teriam afirmado para elas que ele vive. E de fato também alguns dos nossos amigos discípulos foram lá ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres haviam dito, mas eles não viram a Jesus vivo. Então lhes disse Jesus, verso 25: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não era necessário que o Cristo padecesse para que pudesse entrar na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo Jesus por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde eles iam, Jesus fez menção de passar adiante e deixá-los. Mas eles o constrangeram, verso 29, dizendo: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia já declina. E Jesus entrou na casa deles. Verso 30, e aconteceu que, quando estavam eles à mesa, Jesus, tomando o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Deixe-me voltar aqui para a mesa para fazer essa encenação, que essa aqui é preciosa. Jesus partindo o pão, orando, entregando um pedaço de pão para cada um deles. Quando Jesus lhes entrega um pedaço de pão para cada um, eles veem as mãos de Jesus. Olham para o rosto de Jesus e concluem que era Jesus de fato, ressurreto, vivente, vencedor da morte. Mas verso 31. Então se lhes abriram os olhos e eles o reconheceram, mas ele desapareceu imediatamente da presença deles. Então um disse para o outro assim: porventura não nos ardia o coração quando ele no caminho nos falava e nos expunha as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam os 11 apóstolos reunidos, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então esses dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão.
Verso 36, falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus aparece no meio deles. E lhes diz, a paz seja convosco. Irmãos, que coisa extraordinária acontece aqui. Que coisa fantástica acontece aqui. Imagine você. Permita que a sua mente retorne às cenas daquela sexta-feira da paixão. Milhares de pessoas em Jerusalém gritando. A cena triste da via dolorosa, em que Jesus vai carregando a sua própria cruz. As chicotadas, os escárnios, por fim, a crucifixão. Aquelas 7 últimas frases que Cristo diz, pregado na cruz, e aquela frase, poucas pessoas puderam compreender, mas que foi tremendamente enigmática, quando Cristo grita, meu Deus, por que você me abandonou? Por que você me deixou só? Eli, Eli, lama sabachthani. Eles dizem, ele está se sentindo abandonado por Deus. Outros disseram, ele está chamando Elias, o profeta Elias. Eu acho que ninguém compreendeu ao certo o que ele quis dizer. Depois, os soldados romanos vêm para atestarem que ele já estava morto e metem uma lança no lado e sai daquela lança sangue coagulado com água. Então eles concluem, realmente ele já está morto. E então liberam o corpo para que fosse sepultado o José de Arimateia e um amigo seu. Nicodemos. E eles o sepultam. Poucos instantes depois de o levarem para a tumba, chega Maria, com outras mulheres, com bálsamos para embalsamarem o corpo de Jesus. Mas naquele exato momento, o sol abaixa na linha do horizonte. Chega o pôr do sol de sexta-feira. E aqui talvez esteja assim a maior base bíblica para fundamentar a santidade do sábado. Maria, mãe de Jesus, com o coração destruído, após ver o seu filho santo, que nunca fez mal a ninguém, ser chicoteado, cuspido, escarnecido e duramente assassinado naquele lugar vergonhoso que era uma cruz no Monte do Calvário. Imagina o coração dessa mãe, como estava dolorido. E o que ela queria era limpar o sangue do corpo do seu filho, enrolá-lo em lençóis com bálsamos e dar-lhe um sepultamento digno. Os motivos daquela mulher eram mais que justificáveis para entrar nas horas sagradas do sábado trabalhando. Mas ela se lembra dos ensinamentos do seu próprio filho quando estava vivo em sua casa. Ela então recolhe os ungüentos, os lençóis, os guarda. Pede para que o corpo pudesse ser colocado na sepultura e combina com as suas amigas que deveriam fazer o pôr do sol e guardar o sábado. E após o fim do sábado, no outro dia, elas retornariam para dar um sepultamento digno para o seu filho. Olha a noção que essa mulher tinha de como se deve guardar o dia sagrado. Lição ela dá em todos nós, não é verdade? E passa-se aquele período de 24 horas de silêncio, na terra e no céu. Um dia sem Deus no mundo. Complicado entender isso. E se ele e o Pai eram de fato um, o mundo deve ter ficado um dia inteiro sem Deus. Não sei como que isso pode ser possível, mas foi o que aconteceu. As primeiras horas
no primeiro dia da semana de domingo, há um grande terremoto e Jesus ressuscita da morte vitorioso. Algumas mulheres correm ao sepulcro para poder, porque já tinha passado o sábado, elas vão para poder dar o embalsamamento ao corpo dele. E então veem que a pedra está revolvida, a sepultura está vazia. E aparecem 2 anjos e diz para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, como está escrito na Escritura. E as mulheres saem correndo e relatam isso aos discípulos, estavam chorando e tristes lá num determinado lugar. Nisso, Pedro vem correndo, abaixa, entra dentro do sepulcro, e lá estava o lençol em um canto e a pedra removida do outro canto. E Jesus não estava mais ali. Aí vem depois Maria Madalena, e Jesus aparece para ela. Ela não o vê corretamente, pensa que ele era o coveiro do cemitério, e diz assim: eu vim aqui para dar um sepultamento digno ao meu Senhor, e vocês tiraram o corpo dele daqui, aonde vocês o colocaram? E quando ela olha direito, que vê, é o próprio Jesus. Ela quer abraçá-lo, quer beijá-lo, e ele diz: não me toque ainda, porque eu ainda não subi para o meu Pai, não me apresentei vitorioso ao meu Pai. Ele havia acabado de ressuscitar. Precisava se apresentar ao Rei do Universo, para ser aceito, o seu sacrifício ser aceito pelo Rei do Universo, como o necessário, para podermos agora implantar uma nova natureza em todos aqueles que acreditassem no Evangelho. Nesse ínterim, 2 dos discípulos saem de Jerusalém e vão para uma aldeia chamada Emaús.